trouxe um vídeo bem direto aqui, ó, ao ponto mais importante, consulta mais disputada. Você vai ver junto comigo hoje os bastidores. Vou apresentar para você aqui, ó, a ordem com a prática. Já tem a paciente aqui deitada na maca. Vou te apresentar a ordem do interrogatório e você, como terapeuta, não vai mais ter dúvida dessa procura a cada dia absurda pela medicina chinesa. Por que acontece essa procura? Eu vou te apresentar hoje, mas para começar, começa dando like. Dê o like aqui, porque esse é o combustível para triplicar nosso conteúdo e mudar a sua prática, porque quem mais precisa também está aqui, você sabia? O paciente está procurando. A gente recebe pacientes do Brasil todo, terapeutas raros em cada cantinho do Brasil, e o paciente procurando aonde tem um terapeuta, e essas consultas ficam a cada dia mais disputadas, e hoje você vai entender por quê. Primeiro conteúdo importante desse canal, no dia de hoje, é a consulta disputada. Quando se fala em medicina chinesa, o terapeuta não tem medo. O paciente chega com pânico, você vai ver um exemplo aqui na prática. Como é que é se vai no seu consultório um paciente suando frio, com taquicardia, com sensação que a cabeça vai explodir? Você tem medo de receber um paciente assim? E quando ele chega com 4, 6, hoje é uma loucura o adoecimento, 7, 8 enfermidades. O que acontece? O terapeuta disputado não tem medo porque ele chega à causa das enfermidades. Ele cobra mensalmente porque ele sabe atender a cada semana. Ele sabe que o paciente tem que voltar toda semana, porque a medicina chinesa muda isso aqui, ó, o estado cerebral, as glândulas, batimento cardíaco, função renal, função do aparelho digestivo. Tá vendo aqui todos os sistemas? A medicina chinesa, com as suas técnicas, ela muda o funcionamento, porque ela chega à causa das doenças. Por último, esses terapeutas disputados, eles mudam o estado emocional do paciente. Mas eles não falam assim, ó, levanta, tenha coragem, vá caminhar na praia. Não. Eles aumentam a circulação interna, fortalecem o paciente e depois mudam hábitos. Essa conduta do terapeuta mais disputado, você vai ver aqui. O que acontece ali, ó, dentro daquela salinha, eu vou te apresentar agora. Então, siga comigo. Primeiro, a ordem. Vamos lá. Aqui nós temos a ordem da consulta. Nessa ordem, nós temos a consulta. Se você não trabalha com a medicina tradicional chinesa, fique atento, porque tem um equívoco. Você pode trabalhar. A medicina chinesa hoje, legalmente, ela é exercida por profissional de qualquer área de saúde, terapeutas de qualquer área. Basta você não burlar, não romper, não denegrir a ordem máxima das universidades da China. E eu, como alguém que errou muito nos primeiros anos, de 94 a 2000 eu atendia de forma medíocre, errada, desconhecimento total. E fazia acupuntura, e o paciente não voltava, porque eu não conhecia essa ordem. Demorou 1, 2, 3 décadas para que você não precise nem levar esse tempo todo e nem cometer os mesmos erros e atender da forma medíocre que eu e vários profissionais atendemos no passado por desconhecimento, tá bom? Método e ordem é para ser seguido. E tem uma frase de Lao Tse, que é uma sabedoria grande da filosofia oriental, que diz o seguinte: saber e não fazer é o mesmo que não saber. Então vamos aprender para fazer, tá ok? Vamos lá. A medicina chinesa ela tem uma ordem primeiro na queixa principal. Então a queixa principal, essa paciente, por exemplo, que chegou, vou apresentar aqui para você, com pânico, asma, queda de cabelo e ansiedade extrema. Pânico, asma, queda de cabelo e ansiedade. Eu integrei todos esses sintomas, o que nós chamamos de síndrome. Mas para fazer isso, eu elegi a queixa principal e fiz 7 perguntas relacionadas à queixa principal, que foi o pânico. Depois você tem 7 pilares, que é o quê? É obrigatório perguntar sobre o frio, calor, suor, sede e fome, micção, evacuação, dor. Se você não interroga tudo isso, se você, por exemplo, é paciente e não passa por esse interrogatório, não é a medicina chinesa. O paciente hoje não quer mais o protocolo fixo. Ele está fugindo do terapeuta que amputa a medicina chinesa.
Então, é obrigatório passar por esse interrogatório, é obrigatório avaliar o pulso e a língua, você vai ver agora nessa paciente, é obrigatório realizar a palpação, começando pelo dorso, por favor, não vai palpar a perna, cabeça. Começa pela coluna, porque você vai acessar aqui os órgãos internos. Pela coluna aqui, ó, você vai acessar o pulmão, o fígado, o rim, mas tem que ser o ponto certinho, tá bom? Então, se você segue essa ordem ou não, vamos ver agora, junto comigo. Isso tudo para quê, Raquel? Se isso é na ordem certa, eu desço para esse, eu desço para esse, eu desço para esse, e aqui eu tenho o ouro escondido. Tem uma citação muito importante na Bíblia que diz assim: Deus encobriu as coisas para os reis esquadrinhá-las, descobri-las. Então o ouro está encoberto. Fala assim para mim: eu vou descobrir o ouro. A medicina chinesa, o que faz o terapeuta hoje? Um terapeuta, às vezes, numa cidade inteira. O paciente só encontra um, que eu chamo terapeuta de ouro, porque vale mais que ouro. Ele é raro. Acupunturista tem vários. Aqui recebemos uma paciente que veio com uma menina de 8 anos, o dia inteiro de ônibus de Goiânia. Por quê? Na minha cidade tem muito acupunturista, mas não tem profissional de medicina chinesa. E eu falo isso com toda humildade, porque eu não sou extraordinária em nada. Apenas eu faço o que tem que ser feito. Não sou melhor do que você em nada, mas eu sigo o método. E demorou. E você não precisa demorar. Tá bom? Então acompanha comigo agora o tesouro mais importante e lute por ele. Se você é profissional de saúde, você pode sim usar esse tesouro. Você pode sim ser esse terapeuta raro, que descansa, que tem integridade, que é bem remunerado, mas ele conhece o que é mais raro em nosso país, que é o que nós chamamos, dentro da medicina chinesa, de síndrome, que é a causa de qualquer doença crônica. Tá ok? Vamos ver agora aqui na prática. Vamos começar com a palpação para que você veja a ordem e a síntese dessa anamnese. Eu te apresentar aqui agora a palpação, eu vou fazer um resumo bem breve aqui dos pontos mais importantes do interrogatório, tá bom? Observei a paciente, pele muito pálida, um casaquinho, sensação de frio, a fala lenta, e no interrogatório a paciente estava com ausência de sede e fome, sensação de friorenta o tempo inteiro, na evacuação, diarreia, evacuando 3 vezes por dia, o pulso lento, abaixo de 60, são pacientes com frio interno, com a circulação mais lenta, e a língua está aqui, ó, pálida, com uma saburra, que é esse revestimento bem fininha, branca no fundo, uma língua que apresenta aí uma debilidade. Já já você vai ver o órgão, tá bom? Para que você saiba o tratamento, é obrigatório que eu realize a palpação. Então, ó, ter a consulta mais disputada. Sabe que a palpação é obrigatória. Se você não palpa, o que acontece? Não é medicina chinesa. Raquel, mas eu só faço auriculoterapia. É obrigatória a palpação no corpo. Eu faço só moxa, acupuntura. Tem que palpar. E por que você não palpa? Porque essa obrigatoriedade está na metodologia, se você traduzir assim, ó, diretamente do mandarim. O mandarim mostra que, se não tiver palpação, observação, interrogatório e olfação, não é medicina chinesa, tá bom? Vamos na prática agora, a palpação. Eu vou apresentar aqui, entre a terceira e quarta vértebra torácica, o ponto que vai direto no pulmão. Você vai ver que essa paciente, eu tratei o pânico, que é uma desarmonia do órgão rim, e tratei, assim que eu aumentei a circulação do rim, a circulação ascendeu para o pulmão. Por quê? Tá aqui, ó, rim ligado ao pulmão através dos canais. Então, o prisma que você vai olhar, o universo que você vai olhar para essa consulta rara de hoje, são os canais que mobilizam o sangue. Então, você entendendo como os órgãos se ligam, você vai aprender a tocar na coluna, na perna, no abdômen, e vai entender como pontos que acessam o sangue acessam os órgãos e liberam as funções, tá? Então, eu vou aqui primeiro ao ponto do pulmão. Esse ponto, ó, aqui eu tenho
primeira, segunda, terceira vértebra torácica. E eu tenho 2 dedinhos aqui, ó. São 1 tissu e meio, eu pego o ponto chamado B13. É o ponto que tonifica o órgão pulmão. Tá bom? B13, 2 dedinhos para um lado, 2 dedinhos para o outro. Nessa paciente, quando eu pressiono esse ponto e giro o polegar, dói um pouquinho? É um ponto dolorido. Então, ó, essa área, você manipulando aqui 1 minuto e meio a 2, com seus dedos, você já acessa o órgão pulmão. Pressiona sem ser com a pontinha do dedo, mas com a polpa. 1 minuto e meio a 2. Depois eu venho entre a segunda e a terceira lombar, também 1 tissu e meio, que são 2 dedos para lateral, o órgão rim. Então, esse ponto é dolorido, esse ponto também é dolorido. Nós temos uma desarmonia de pulmão com o rim, afetando o órgão terceiro que vem a gerar o pânico, que é o coração. Se eu não conheço a circulação interna, eu não consigo realizar nem a manipulação e muito menos a interpretação dessa relação entre os órgãos, tá bom? Então aqui dói mais, né? De todos, esse é o que dói mais? Devido ao pânico, esse ponto B15 é o mais dolorido dos 3. Então, primeiro, depois fechei o interrogatório, primeiro passo da palpação é a coluna. Marca, por gentileza, aqui, registra essa hiperemia, ó, pulmão, coração entre a quinta e a sexta torácica, pulmão entre a terceira e quarta torácica. Agora eu vou acender moxa e vou apresentar para você como é feito o aquecimento do rim. Depois a gente vai fazer na parte ventral, mostrando como é a palpação, para fechar aqui os pontos mais importantes desse atendimento, ok? Você sabia que essa técnica pode tratar síndrome do pânico quando a paciente tem frio, urina aumentada, lombar gelada, pela deficiência do órgão rim? Atenção, porque essa deficiência não significa que ela tem um problema, se você é médica, na estrutura do rim, na parte material do órgão. Eu estou falando de estrutura de canal. Então, eu vou aumentar a circulação do rim através dessa técnica realizada no ponto B23, diretamente na região lombar. Então, eu coloco aqui as 2 mochas e vou realizar o aquecimento da parte lombar no ponto que nutre diretamente o rim. Raquel, você fortalecendo o canal do rim, ele chega ao pulmão? Sim. Ele vai pegar asma? Com certeza. Porque a síndrome é deficiência do órgão rim, que gerou alteração do pulmão com a asma, então o problema está no rim, não no pulmão. Isso são canais. E a deficiência do rim gerou também a aceleração do coração, gerando pânico. Então, asma e pânico geradas pela má circulação de 3 órgãos: coração, rim e pulmão, tá bom? Falando diretamente dos canais, eu vou acender a circulação, tonificando aqui 10 minutos esse ponto. Dessa forma, eu aumento a circulação interna, fechando assim um ponto importante da avaliação. Vamos agora para a parte ventral, identificar como é feita a palpação nos pontos da frente. Atenção agora, porque para tratar uma enfermidade, você tem que chegar à síndrome. Então, o pânico foi tratado durante algumas semanas, com a eliminação total das crises, e depois eu entrei com... Eu não vou apresentar aqui o tratamento completo, porque senão demoraria muito. Eu estou te apresentando focos importantes dos bastidores, para que você saiba que o encontro da síndrome é obrigatório, e as técnicas só podem ser utilizadas depois da síndrome. Raquel, você encontrou a deficiência do rim. Tratou o pânico somente com os pontos que eu apresentei nas costas? Não. Vou apresentar mais alguns pontos na frente, depois eu orientei a alimentação e fui mudando os hábitos. O mais importante é a asma, o pânico, a ansiedade, a queda de cabelo foram todas tratadas. Isso é que faz o terapeuta ser disputado. Isso que faz ele ser raro. Porque a síndrome final foi deficiência de desarmonia de coração e rim, que é o Xinchen Buchial, e
deficiência do rim afetando o pulmão. Eu tratei os 3 órgãos e o tratamento foi a cada semana apresentando o melhor resultado. Vou continuar um pouquinho aqui com a área do pulmão. Eu pressionei logo na primeira consulta o ponto P1, que são 6 distâncias aqui abaixo da clavícula, 6 distâncias da linha média, e aqui o paciente apresenta dor. Raquel, eu trabalho com acupuntura. Maravilha! Trabalha com acupuntura, é uma excelente técnica, mas fecha a causa. Se você não fecha a causa, a agulha não vai ter o resultado que você espera. Não trabalho com acupuntura. Posso usar meus dedos? Pode. Pressão com rotação de 1,5 minutos a 2. Então, identifiquei a dor, tratei o alarme do pulmão, que é o ponto P1. Depois, eu nutri o rim. Agora eu estou aqui no tratamento, depois que eu zerei o tratamento do pânico, eu entrei no tratamento da asma. E aí, entramos com a moxa em vasoconcepção 4. Estou pegando aqui partes da consulta de forma isolada, durante os primeiros meses, para que você veja exatamente como é feito. Ó, moxa aquecendo VC4, eu nutro a essência, fortaleço o rim. Em uma outra semana, segui também com a moxa nesse ponto aqui, que é o R7. Acompanha aqui comigo. Ponto de tonificação do rim, R7, para tratar a deficiência do rim, que pode gerar asma. Aqui eu posso tratar o pânico, a asma, a incontinência urinária, aborto espontâneo, é o ponto de tonificação, que fica a 2 distâncias acima do ponto R3. R7, tonificação do rim. Fechando assim uma técnica muito importante, que é a moxa bustão. Raquel, quando o paciente tem uma enfermidade, ou 5, não importa, quais técnicas eu posso usar? Eu posso utilizar o aquecimento, eu posso utilizar o tuiná, que é uma técnica importantíssima para ansiedade, ó, Anhofar, Isichan. São técnicas para sedar toda a parte mental. Aqui você diminui a pressão. Tem uma sequência de 9 manobras apenas para sedar a parte mental. Eu posso utilizar a acupuntura, a fitoterapia, mas o que é obrigatório? Eu vou fechar esse vídeo falando de uma técnica que não pode ser esquecida para finalizar, que é a dietética chinesa. Para eu te apresentar agora a dietética chinesa, eu quero te dizer o que diferencia o terapeuta de medicina chinesa de outros terapeutas. Você vai receber aí no seu consultório um paciente e você vai correlacionar todos os sintomas. Eu te apresentei um aqui, poderia te apresentar vários outros diferentes. Não importa o que o seu paciente apresenta, acolha, siga a ordem. O que te diferencia de profissionais que não utilizam a medicina chinesa é que você sabe integrar, correlacionar qualquer sintoma, sabe que tem que verificar sede, fome, língua, pulso, palpar, seguir a ordem certinha e chegar à causa e depois tratar. Por isso que o profissional hoje ele é raro, porque quem segue a metodologia realiza algo que não se encontra com facilidade no mercado da área de saúde. Se você é um terapeuta que utiliza uma técnica, seja qual for, auriculoterapia, acupuntura, eu vou te mostrar o que você tem de diferente desse terapeuta de ouro, desse terapeuta raro. O terapeuta de ouro, ele utiliza a técnica só depois que ele correlaciona os sintomas. Você que utiliza acupuntura, auriculoterapia, utiliza 1%. 1% do que é a medicina chinesa. É diferente desses 99% que você não sabe onde está. Sabe por quê? Porque 99% para que você possa orientar, tratar com a dietética chinesa, acabar com as emoções negativas, só encontrando a causa. Aí você consegue chegar a esses 99% que é receber o paciente e saber por que ele tem ódio, por que tentou suicídio, por que teve 3 abortos, por que a paciente ficou careca, perdeu o cabelo todo, tudo isso tem causa.
mas está no 99%. Que eu descubro palpando, interrogando, que eu descubro observando, avaliando pulso, língua. Você viu aqui um pouquinho da medicina chinesa. Siga cada conteúdo, aprofunde, porque com esses 99% você vai, por exemplo, agora com a dietética chinesa. É obrigatório que você saiba o que a paciente come. Vou te dar um exemplo. Essa paciente, ela estava se alimentando 2 vezes por dia. Café da manhã, 11 horas e almoço, 4 da tarde. Comia, tinha ânsia de vômito, tinha frio, enjoo, diarreia. É uma paciente que todos os dias de manhã tomava suco de couve com pepino. A paciente não comia feijão nem carne há pelo menos uns 10 anos. O que aconteceu? Pulso lento, diarreia e sentia frio. Então eu mudei toda a alimentação dela. Você sabia que a dietética vem antes da acupuntura? Vem antes de qualquer outra técnica? Retirei os alimentos frios. Quais? Pepino, couve, melancia, melão, manga, banana só cozida. Inseri frango, canja, cenoura cozida. Coloquei de manhã aí a pastinha de grão de bico, batata doce, mel. Coloquei horário fixo para se alimentar. E a paciente, em 15 dias, já estava com a evacuação normal, passou a sensação de frio e voltou a ter uma vida sem pânico, sem ansiedade. Por quê? Na China dizem uma frase muito famosa: digas o que tu comes, que eu te digo quem tu és. Sem essa orientação, é impossível tratar. Diz para mim agora a importância desse vídeo para você. Fez sentido aqui olhar os bastidores e a última informação desse vídeo, você vai tomar um susto para você que ficou até o final. Essa paciente que chegou para o tratamento com pânico e ansiedade extrema, ela tinha um segredo guardado desde 9 anos de idade. Ela estava há cerca de 20 anos sem chorar. Uma paciente de 65 anos. Ela não chorava porque ela guardou, teve uma deficiência enorme na circulação interna, começou a sentir frio. Foi uma mulher extremamente solitária, porque ela não sabia a importância de falar sobre as emoções. Eu pressionei pontos do corpo, sem eu pedir, ela começou a se abrir. Você não precisa decorar fórmulas, seguir protocolos fixos. Basta você saber isso aqui, ó, acessar a circulação interna. Eu liberei a circulação de órgãos que fazem com que a emoção venha. Manipulando pontos do corpo, ela se abriu, chorou, e todo o processo dela de asma, pela deficiência de rim, começou lá na infância com problema emocional. E quando ela se abriu, o tratamento disparou. Você sabia que as emoções vêm dos órgãos internos e que liberando sangue você muda o estado emocional? Diga agora para mim, sim ou não? Seu paciente se abre com você? Você sabe manipular os órgãos e ele muda todo o estado emocional, passando a ter coragem, força de vontade e alegria? Caso a resposta seja não, você já sabe o caminho para tratar, diagnosticar e revolucionar, sendo o terapeuta com a consulta mais disputada da sua cidade. Estou aqui às ordens. Beijo bem grande para você. Deus te abençoe. Juntos somos sempre muito mais fortes. Leve agora esse vídeo à frente para que outros profissionais saibam o universo que é a medicina tradicional chinesa. Quer saber mais detalhes dessa metodologia? Toda quarta-feira, 7 da manhã, novo horário, tem live para você. Com essa metodologia na íntegra, de 4.000 anos com prática clínica ininterrupta. E aqui no YouTube, vídeo novo toda semana. Quais dias, Raquel? Segunda, quarta e sexta-feira, sempre. Vídeo novo. Veja, anote tudo, deixe os comentários com suas dúvidas, porque a cada dia mais pacientes precisam aí da nossa contribuição.